Olá, segundo o AFD, segundo o BFD, segundo vídeo sobre pestalose, um vídeo mais curto, né? Estou comentando a obra Coleção Grandes Educadores, da apostila 08, pestalose completa, que eu enviei para vocês ali. Eu parei comentando a página 2, já vamos iniciar e finalizar bem rápido, né? São poucas coisas para comentar dessa obra. No vídeo passado eu falei quem foi Pestalozzi, o contexto da produção do seu pensamento, um autor que está radicado no século XVIII e também transferiu para o início do XIX a sua teoria, que influenciou com o chamado Jardim de Infância, e foi principalmente resgatado devido à escola nova e ao sucesso que essa corrente pedagógica fez, que teve em todo o mundo. Bom, fazendo essa retrospectiva, né, comentei com vocês que ele defende o naturalismo pedagógico e se preocupou em como fazer, como proporcionar às mães, sem uma formação adequada, sem condições financeiras adequadas, como permitir que elas pudessem de fato ensinar seus filhos. E é um pouquinho desse texto que nós vamos ver hoje, na aula de hoje. Vamos lá então? Na página 2, ele dá uma definição do professor. O professor é um jardineiro cuja tarefa consiste em providenciar as condições para que a planta se desenvolva, né? Então, dali já vem aquela noção do jardim de infância. Preparar que tipo de condição? Bom, se você pensa que ele defendeu que os sentidos é a porta de entrada para o conhecimento, é evidente que a condição necessária, se um jardineiro ele tem que fornecer adubo, um solo adequado, água, o professor tem que fornecer experiências. Se o aluno aprende para os sentidos, ele tem que ser estimulado no máximo de sentidos possíveis. Estímulos auditivos, estímulos visuais, né, olfativos, enfim. O máximo de estímulos possíveis, de modo que essa criança venha a ter várias experiências. E é o que nós temos hoje já, né? Os chamados campos de experiência da BNCC não são outra coisa além do que isso. Na página 3 tem alguns elementos, alguns textos do título Como Gertrudes Instrui Seus Filhos, né? Tradução de parte da obra ali. Primeira carta diz assim: depois que eles aproveitam bem os 5 anos de alegrias, as crianças, né? Os primeiros 5 anos são maravilhosos. Da vida sensível, abruptamente a gente tira deles essa inteira natureza e se freia tiranicamente o processo impossível da desenfreada liberdade. E ele se fecha em fileiras de uma sala empesteada e se obrigam por horas, dias, semanas, meses e anos inteiros sem piedade a contemplar a miséria, áridas e uniformes letras do alfabeto, né? E no final termina aqui, e se condena a um modo de vida que contrasta com aquela precedente. Bom, o que ele está dizendo? Você vê que quando ele fala dos primeiros 5 anos, a contribuição de Pestalozzi ela não está circunscrita para a educação infantil. Fala assim, não adianta nada eu pegar e deixar a criança desenvolver os sentidos nos 5 anos. Ela tem acesso à música, ela vai mexer na terra, ela vai aprender a ter a hortinha da escola, vai aprender, por exemplo, a ter acesso a cores diferentes, a escola colorida, pode ter o que for, igual o CMEI hoje. Pensa no CMEI no dia de hoje. Depois dos 5 anos, o que vai acontecer? Ela vai sair, vai para a escola e vai ficar atrás de uma carteira vendo o professor escrever. Então ele está dizendo que isso acaba com a criança, acaba em todos os sentidos. Primeiro porque ela não pode se movimentar e ela tem energia para gastar, ela precisa gastar essa energia. Querer que uma criança cheia de energia fique sentada é um absurdo na visão de Pestalozzi, porque uma das condições é gastar energia. Vai fazer o que com a energia acumulada, né? Nós, professores, quando vamos em reuniões chatas, quantas reuniões de departamento aí, se você lembra, quantos lugares que você vai, você fala, meu Deus, não vai acabar essa coisa não? Quando que vai acabar? Agora imagine uma criança sentada, ouvindo a pessoa falar de letras que ela não vai nem usar. Muito do que é ensinado às vezes nem usa. Ali na época muito comum as línguas clássicas ainda, latim, grego. Então a criança aprendia o latim e o grego e não ia nem usar aquilo somente quando fosse, se ela fosse intelectual, senão não iria usar para nada praticamente. Então ele critica. Por que contemplar a miséria? O que tem além da letra? Um professor falando? Será que o professor falando vai atingir essa vontade da criança? Essa ânsia por conhecer o mundo?
Como que ela vai conhecer mais o mundo? Tendo acesso às coisas, despertando o seu sentido ou ficando ouvindo um professor único na sala lá, quieto, no silêncio, sem se mexer, com dor em tudo quanto é parte do corpo e ficar sentado? Essa é a crítica que ele faz para a educação. E vamos ser sinceros, ele escreve aqui no contexto do início do século XIX, estamos falando dos anos 1800 alguma coisa aí. E hoje em dia é a mesma coisa, não mudou muita coisa não. Se você ir numa escola de ensino fundamental, a educação infantil até que está bem mais avançada, mas quando chega para o ensino fundamental já começa o desespero das crianças. As mesmas crianças que eram alegres no CEMEI, na escolinha do bairro, na escola municipal, quando chega na escola estadual começa a se entristecer, porque percebe que ali a rotina é outra, que ela vira mais uma no meio da multidão, troca rápida de professores que entram e saem correndo, aquele negócio que eu falei para vocês que a Montessori desenvolve mais, que é não respeitar o tempo da criança, mas nós temos um tempo cronológico, artificial. Sai a aula de matemática, sai o professor de língua portuguesa, entrou correndo, jogou atividade, e a criança fica ali sem falar, meu Deus, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Então é uma das críticas que o Pestalozzi já faz no século XVIII, e que até agora não tivemos, primeiro, estrutura física suficiente para atender adequadamente. Segundo momento, né, é necessário ter recursos, que as pessoas, que os governos realmente tenham um compromisso com a educação, porque enquanto não tiver, serão práticas isoladas, uma ou outra aula dá certo, a outra já não dá mais. É preciso refletir sobre essas questões. Vocês, como nossos herdeiros educacionais, vão carregar essa questão também. Será que a nossa escola será a mesma escola equivalente ao século XIX? 1800 alguma coisa? Será que vai permanecer dessa maneira? Bom, conhecer os nomes e as palavras que devem se tornar familiares antes do momento da alfabetização. Não adianta eu ensinar para a criança uma palavra que ela nunca viu, não sabe o que significa. Primeiro conhecer a coisa, para depois a palavra, é o que ele está sugerindo aqui. Na quinta carta ele fala mais um pouco sobre os objetos do conhecimento. Na sexta carta, de tudo aquilo que você está consciente, estou falando na página 13 ali ainda, tá? De tudo aquilo que você está consciente, como de alguma coisa relacionada à vida interior, você está consciente de modo inteiramente determinado. Tudo aquilo que você mesmo conhece é para você em si mesmo, por reflexo perfeitamente determinado. Então ele está falando sobre a forma que nós conhecemos o mundo, né? Sobre como nós achamos que tudo está dado, como que nós achamos que as coisas são o que são. É preciso então ensinar as crianças a terem noção, a ver além desse mundo próprio, né? Na relação com os outros, na relação com as pessoas. Essa tendência de você achar que aquilo é porque é preciso fazer o aprendizado pela natureza, mas não ficar circunscrito à natureza, não ficar limitado a ela, né? Entender que o que nós percebemos é uma parte minúscula da existência. E aí a necessidade de um processo de socialização, onde o meu ponto de vista limitado se une com outros pontos de vista e nós vamos aprendendo cada vez melhor a respeito do mundo. Bom, ele dá conselhos sobre como ensinar, né, da seguinte maneira: ensinar as crianças a considerar cada objeto do qual temos consciência como unidade, ensiná-las a reconhecer as formas de cada objeto, também é feito na educação hoje, torná-las o mais rápido possível familiares às palavras e os nomes dos objetos, ou seja, se eu for alfabetizar, dar nome ao que estou trabalhando, ser claro, ser conciso, ser direto com a criança, né? Não dá para ficar divagando igual nós divagamos em nossas aulas, que são um pouco mais elaboradas. E, bom, e ali ele começa explicando que a criança tem que seguir uma rotina do simples para o complexo, apresentando as coisas isoladas. A ideia do Pestalozzi é a seguinte: não adianta eu ficar apresentando uma multidão de coisas, relações complexas para a criança. Primeiro eu vou ensinar a unidade, eu vou ensinar ela sobre a árvore em si, para depois eu falar de natureza. Não adianta eu falar de natureza de maneira geral se ela não sabe o que é a árvore, o que é a raiz, o que é tal coisa. Então, para ele, o ensino tem que começar na unidade. Quando a criança aprender a conhecer as unidades, as coisas simples, simplificar ao máximo o mundo, aí ela vai estabelecendo as relações, né? Se eu for falar sobre as ciências naturais,
Não tem como eu falar já de todo o sistema solar se a criança não entende o que que é um astro, não entende o que que é uma estrela. Por isso que é fundamental decompor em unidades. Quanto mais simples, melhores. Essas unidades vão se somando, até que a criança seja capaz de reconhecer as relações que existem. Bom, ele é defensor de um ensino esquematizado, é o que nós temos hoje, né? Gente, curiosamente, eu não sei, vocês devem ter visto já na legislação no ano passado, curiosamente essa ideia do esquematismo para a educação infantil chegou agora no Brasil, é de 2013. A educação infantil era muito esparsa, práticas muito louváveis que existiam no país, mas é de 2013 a lei que estipula normas, princípios, orientações, e o Pestalozzi está nos propondo isso já aqui no século XIX, né? Então, você vê que há um atraso considerável no nosso país. 2013 que o pessoal, o governo, pensou um pouquinho, não, quer saber? Nós precisamos colocar a educação infantil dentro do contexto da educação básica. Precisamos olhar para a criança, fazer com que a criança a partir de 4 anos seja matriculada na educação infantil. E a partir de quando a educação infantil foi incluída no contexto da educação básica, ali nós tivemos mecanismos de avaliação correto, determinados. Para Pestalozzi é fundamental que exista essa lógica, objetivos determinados. O que vai ser no berçário, o que vai ser no maternal, o que vai ser no infantil 4, enfim. É fundamental que cada eixo, cada etapa seja planejada. Não é um ato, não é porque aprende pela natureza que vamos levar a criança e não vamos saber o que vamos fazer. É preciso ter delimitado. Você, enquanto professor de educação infantil, se você está no maternal, se você está no berçário, não importa onde é. Você tem que ter, tem que ser consciente dos teus objetivos naquela atividade, naquele trabalho. Para que eu vou fazer isso? E estabelecer um plano. Sem plano nós não chegamos a lugar nenhum. É o que ele diz, que a pedagogia de Pestalozzi diz. Pode ser simples, pode simplificar o mundo para depois a criança evoluir, mas necessariamente estabeleça um planejamento de trabalho na qual você seja fiel a esse planejamento, sendo flexível, permitindo mudanças, mas sempre planejando e com um objetivo. E o Pestalozzi também, para finalizar esse vídeo, acabou saindo longo, é um defensor da música em sala de aula, da arte, da musicalização, enfim, tudo que vem a potencializar os sentidos está presente na pedagogia de Pestalozzi. Vamos retomar brevemente? Bom, no primeiro vídeo eu falei questão da disciplina, desenvolver a autonomia da criança. Falei também agora que ele defende um ensino que seja lógico, que parta do simples, da unidade, ensinar as coisas separadas. Eu não vou ensinar o abstrato para a criança, eu vou ensinar primeiro o objeto, a coisa real em si, separada, para depois eu ensinar a ideia da coisa. Eles estão associados, é preciso que ela veja o que ela está aprendendo. Se eu falo de uma maçã, eu vou ter que dar um jeito de exemplificar essa maçã, seja por uma imagem, seja pela própria fruta, enfim. Se eu falo, para explicar antes sobre a floresta amazônica, eu vou ter que explicar o que é uma árvore, o que é uma vida, um animal que contém ali. Não adianta eu explicar o geral, que ela não vai entender nada. Se eu for explicar sobre um rio, a mesma coisa, eu vou decompor os elementos em unidades, para depois ela ver que todo aquele conjunto de unidades forma a vida, o contexto, a história do rio, né? Então é isso que ele defende, sempre com o apoio do lúdico, com o apoio da potencialização dos sentidos. Essa é a ideia. E sem esquecer jamais que o Pestalozzi é um dos teóricos do afeto, do amor, do valor pelo que você está fazendo. Tranquilo? Qualquer dúvida, basta mandar perguntas.